Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com o conselheiro Márcio Schiffler. Ele fala do combate às chamadas fake news. É um fenômeno difícil de se trabalhar, mas inicialmente eu penso que nós teríamos, do ponto de vista jurídico, tanto repercussões cíveis, eleitorais, até criminais. Além da entrevista, o programa vai mostrar. A ministra Carmen Lúcia critica a intolerância política e pede serenidade aos brasileiros. Nossa equipe entra no complexo penitenciário público-privado de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e mostra a única prisão brasileira administrada por uma empresa desde a criação. O CNJ barra o nepotismo na sucessão de cartórios e as notícias da Justiça pelo Brasil. O Link CNJ começa com o pronunciamento da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, exibido pela TV Justiça no dia 2 de abril, segunda-feira. Mas a fala da ministra foi anterior ao julgamento da quarta-feira, que tratou de pedido de habeas corpus contra a prisão depois de sentença em segunda instância. Mas a reflexão da ministra se mantém oportuna. A democracia brasileira é fruto da luta de muitos. E fora da democracia não há respeito ao direito nem esperança de justiça e ética. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Somos um povo, formamos uma nação. O fortalecimento da democracia brasileira depende da coesão cívica para a convivência tranquila de todos. Há que serem respeitadas opiniões diferentes. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Superam-se dificuldades fortalecendo-se os valores morais, sociais e jurídicos. Problemas resolvem-se garantindo-se a observância da Constituição e da legislação vigente, papel fundamental conferido ao Poder Judiciário, que o vem cumprindo com rigor. Gerações de brasileiros ajudaram a construir uma sociedade que se pretende livre, justa e solidária. Nela não podem persistir agravos e insultos contra pessoas e instituições pela só circunstância de se terem ideias e práticas próprias. Diferenças não podem ser inimizades sociais. A liberdade democrática há de ser exercida sempre com respeito ao outro. A efetividade dos direitos conquistados pelos cidadãos brasileiros exige garantia de liberdade para exposição de ideias e posições plurais, algumas mesmo contrárias. Repito, há que se respeitar opiniões diferentes. O sentimento de brasilidade deve sobrepor-se a ressentimentos e interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os brasileiros. A República Brasileira é construção dos seus cidadãos. A pátria merece respeito. O Brasil é cada cidadão a ser honrado em seus direitos, garantindo-se a integridade das instituições responsáveis por assegurá-los. Agora vamos ver a reportagem sobre essa praga que assola a internet no Brasil e no mundo, a chamada fake news.
Rio de Janeiro, 14 de março. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos a tiros. Os disparos calaram a socióloga militante dos direitos humanos. E o caso chocou não apenas pela brutalidade. Nas ruas, o assassinato ecoou. E com ele vieram as mentiras sobre a vida da vereadora. Puseram um monte de fofoca aí na internet para rodar para o Brasil, para o mundo inteiro, né? Que ela casou com um traficante, era mulher traficante, não sei o quê, não sei o quê. Eu vi que ela fazia parte, né, de uma conspiração lá sobre policiais e tal. E eu não sei se isso é verdade. Que ela tinha ligação com o traficante, que engravidou 16 anos, esse tipo de coisa. Casamento com traficante, eleição via Comando Vermelho, relações com o crime organizado. Nada disso é verdade, mas as fake news ganharam um destaque na internet com enorme velocidade. Basta um clique para uma informação falsa ser propagada. E aí, em questão de segundos, o estrago está feito. Filtrar o que é verdade ou mentira na internet é tarefa difícil. E por isso, o Conselho Nacional de Justiça lançou dicas importantes. Os alvos da campanha foram justamente usuários do Facebook, de onde saíram muitas das inverdades. A postagem recomenda principalmente cautela. A notícia tem fonte? Se a resposta for negativa, não repasse o conteúdo e busque a fonte original. O texto tem muitos adjetivos? Se sim, desconfie. Quem publicou? Tenha em mente que credibilidade é tudo. Outra dica é ler toda a publicação. Muitas vezes a manchete diz uma coisa e o próprio texto desmente o que foi dito. As dicas do CNJ logo viralizaram e ganharam as páginas de jornais. Para os usuários da internet, os conselhos são valiosos. Acho que não só na internet, mas em todos os lugares. Tem que ter cuidado com o que você escuta, com o que você pega as notícias de o que você pode dar proveito, uma série de coisas. É triste você não ter o cuidado de filtrar a notícia, verificar, checar e sair espalhando ou pelo menos reproduzindo. Isso é grave. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz e conselheiro Márcio Schiffler, que é coordenador da Comissão de Liberdade de Imprensa do CNJ. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço. Conselheiro, em tempos de fake news, como é que é feito o trabalho dessa comissão? Essa é uma comissão que já é um tanto antiga, é oriunda da resolução 163 do CNJ. Houve uma primeira comissão executiva desse Fórum Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, mas cujos trabalhos acabaram não se desdobrando. Agora, na gestão da ministra Carmen Lúcia, ela compôs efetivamente essa comissão e os trabalhos se iniciaram com reuniões integradas entre representantes do Poder Judiciário e representantes da imprensa. A internet passou a ser uma ferramenta considerada perigosa? Eu não diria perigosa. Nós temos esse fenômeno das fake news que realmente preocupam, mas a internet, a meu sentir, é um bem no sentido de permitir uma ampla troca de conhecimentos e de informações em lugares e pessoas até distantes. O que tem sido feito para impedir essa onda de fake news? É muito difícil trabalhar com esse fenômeno das fake news. Aliás, esse é um fenômeno mundial, até com acusações de governos estrangeiros interferindo em eleições em outros países. É um fenômeno difícil de se trabalhar, mas inicialmente eu penso que nós teríamos, do ponto de vista jurídico, tanto repercussões cíveis, eleitorais, até criminais. Há normas legais para se impedir as fake news? Como eu disse, impedir é mais difícil, mas como nós temos aí diversos aspectos jurídicos envolvidos, é evidente que as autoridades, sejam da polícia, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, têm sim instrumentos e, ao que eu tenho visto, se preparam com muito afinco para, se não impedir, evitar uma série de condutas aptas a causar danos maiores. Criminalizar é a saída? Há sim normas penais, especialmente aquelas que protegem a honra, a calúnia, difamação, injúria, que já são voltadas de modo geral a esse tipo de fenômeno. Mas eu não saberia dizer, esse é um papel do legislador que possivelmente vai aferir
seja nas eleições, seja na vida social, se é caso de criminalizar mais alguma conduta em particular. Nós estamos em 2018, um ano, portanto, eleitoral, e já se fala muito em multiplicação de fake news nesse período, a exemplo do que aconteceu nas eleições norte-americanas. O que fazer nesse sentido para impedir esse tipo de postura? É o que eu disse, não é fácil de lidar com esse fenômeno, mas eu tenho acompanhado, seja dentro da comissão, seja em outros âmbitos do Conselho Nacional de Justiça, no Poder Judiciário, uma disposição e um preparo acentuado para lidar com esse novo fenômeno, e também da parte da polícia, das autoridades policiais, especialmente da Polícia Federal, observando o que ocorre em outros países, com pessoal e capacitação técnica propícia para lidar com isso. Nesses tempos de fake news, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, elas estão ameaçadas? Não, eu não acredito nisso. Como dizia Dom Pedro II, a solução para a imprensa é sempre mais imprensa. Até no examinar, no lidar com a imprensa tradicional, é necessário que o leitor, que o espectador tenha um bom discernimento. Isso certamente será mais válido para essa troca de notícias por redes sociais. Eu conversei com o juiz e conselheiro Márcio Schiffler, que é coordenador da Comissão de Liberdade de Imprensa do CNJ. Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor e até uma próxima oportunidade. Agradeço novamente. Nossa equipe entra no Complexo Penitenciário Público-Privado de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e mostra a única prisão brasileira administrada por uma empresa desde a criação. Até já! O Link CNJ está de volta e agora vamos falar do Complexo Penitenciário Público-Privado de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ, visitou o complexo e fez uma avaliação do sistema público-privado. Esta é a 18ª visita que a ministra Carmen Lúcia faz a um presídio brasileiro desde que ela assumiu o Conselho Nacional de Justiça. Aqui, no Complexo Penitenciário Público-Privado, em Ribeirão das Neves, a 20 quilômetros de Belo Horizonte, a ministra conheceu uma experiência única no país. Embora várias penitenciárias tenham sido privatizadas no Brasil, esta é a única que já nasceu assim, por meio de uma parceria público-privada, a chamada PPP. O complexo foi concedido a uma empresa. O contrato é de 30 anos. 5 já se passaram. O investimento chega a 480 milhões de reais. O Estado de Minas é responsável pela segurança do portão para fora. Do portão para dentro, tudo é de responsabilidade da empresa. Aqui, o Estado paga R$ 3.700 por mês por cada preso. O valor é considerado o dobro do de uma penitenciária administrada pelo poder público. A vantagem estaria na qualidade, segundo os responsáveis. Atualmente, o complexo abriga 2.200 presos. 400 trabalham em várias atividades. Outros 800 estudam. O Tribunal de Justiça de Goiás mantém um núcleo de atermação. Essa unidade ajuda o cidadão a protocolar processos sem a necessidade de um advogado. A dívida com cartão de crédito virou um pesadelo na vida da Vladislene. Ela se livrou das contas depois de uma negociação. Achava que era o fim da dor de cabeça, mas não. Ainda recebeu uma carta dizendo que o nome estava negativado pela empresa. Acreditei que estava tudo resolvido, né? Que eles ligam, né, avisando que vai vencer. Aí liga no dia que está vencendo, aí liga depois para saber se pagou. E aí eu efetuei o pagamento, 5 dias depois eles me ligaram falando sobre o pagamento novamente. E aí essas ligações começaram a ser frequentes, uma vez por semana, depois duas vezes, aí foi
que onde a gente fica assim de saco cheio, né, de receber uma cobrança de uma dívida que está paga. Para resolver o problema, ela resolveu procurar os próprios direitos. Recorreu ao Núcleo de Atermação do Tribunal de Justiça de Goiás. Criada em 2016, a unidade ajuda o cidadão a protocolar o processo sem a necessidade de um advogado. Se ela vai através de advogado, ela vai ter assistência jurídica do advogado, o advogado vai desenvolver todo o trabalho de confecção do pedido. Se ele vem no NAGEC, ele vai conduzir a sua própria causa, sem o auxílio do advogado. Não é? Então, aí é uma opção da parte, não há algo que seja melhor ou pior, é uma opção que ela tem até 20 salários mínimos. A forcinha ajudou a moça a ter a esperança do nome limpo na praça. É porque aqui a gente tem a resolução dos problemas, não precisa de arcar com contas com advogado e a gente sabe que vai ser resolvido da mesma forma que se a gente tivesse contratado um profissional. As questões podem ser resolvidas pelo juizado cível sem burocracia. Qualquer pessoa física pode protocolar o pedido. Para isso, basta apresentar CPF, RG ou carteira de motorista. São necessários ainda os registros de residência e documentos que comprovem o porquê da ação. Já as pessoas jurídicas podem entrar com pedido no núcleo, desde que sejam microempreendedoras ou empresárias de pequeno porte. O serviço até parece o oferecido pelos PROCONs, mas aqui a efetividade é maior porque há um valor judicial. Enquanto o PROCON ele é um órgão administrativo do Poder Executivo que tem o intuito de tentar um acordo entre a parte reclamada mais a parte reclamante, o núcleo da atermação ele tem a capacidade de encaminhar esse processo para que um magistrado tenha o poder de obrigar a outra parte a cumprir algo que foi violado. 40 ações em média são protocoladas por dia. Os processos são distribuídos para um dos juizados cíveis de Goiânia. As audiências para se tentar um acordo ocorrem em até 120 dias. Caso haja acordo, a questão se encerra. Se não houver acordo, a questão prossegue. A empresa reclamada ela se defende e, na sequência, o processo é encaminhado para o juiz para julgamento. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: se uma pessoa já cumpriu pena por um crime qualquer, a condenação vai aparecer para sempre na certidão de antecedentes criminais? Alternativa A: sim, a manutenção do registro é a garantia de que a reincidência será levada em conta para o agravamento da pena. Letra B: a manutenção do registro depende da gravidade do crime cometido. O juiz deve decidir conforme a situação à luz do Código Penal. Alternativa C: condenações anteriores não serão mencionadas na folha de antecedentes nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por um juiz criminal para instruir processo por nova infração penal. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Há pouco nós perguntamos: se uma pessoa já cumpriu pena por um crime qualquer, a condenação vai aparecer para sempre na certidão de antecedentes criminais? A alternativa certa é a letra C. O assunto é regulado pelo Código de Processo Penal, pela Lei de Execução Penal e por uma resolução do CNJ. Ou seja, condenações anteriores não entram na folha de antecedentes nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por um juiz criminal para instruir processo por nova infração penal. É hora das notícias do CNJ. A última sessão do Conselho, na terça-feira, 3 de abril, reafirmou uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Os cartórios vagos pela saída dos titulares não podem ser assumidos por parentes dos responsáveis anteriores. O CNJ analisou 2 casos. No primeiro, os conselheiros impediram que um cartório do Paraná fosse assumido pelo marido da antiga oficial. No segundo, do Rio Grande do Sul, foi negado provimento a um recurso da filha da titular de um cartório que foi afastada.
Os conselheiros aplicaram o princípio constitucional da impessoalidade e da moralidade na administração pública, porque os cartórios são um serviço público delegado a pessoas aprovadas em concurso. E na abertura da sessão, a ministra Carmen Lúcia voltou a criticar a intolerância e a pedir serenidade à sociedade brasileira. O papel do juiz, e neste caso do Conselho, é de, segundo a sua compreensão de mundo e de interpretação principalmente estrita da lei, fazer com que a nossa tarefa seja cumprida com quase nenhum espaço de discricionariedade, mas esperando que a sociedade brasileira entenda que estamos trabalhando exatamente no sentido de cumprir as nossas atribuições e contribuir, portanto, para que a democracia brasileira se cumpra com respeito aos direitos de todos, no caso específico nosso aqui, dos magistrados, que são postos por alguns atos em crivo, em análise, e que as respostas que estamos dando sejam rigorosamente cumpridas, qualquer que seja o entendimento, ainda que contrário, de alguém que não se sinta satisfeito com o resultado, mas com a certeza de que estamos trabalhando para fazer com que a Constituição brasileira e a legislação brasileira vigore, ainda que muitas vezes de maneira incompreendida no resultado. Vamos ao Giro pelo Brasil, as informações que chegam de todas as regiões do país. O número de audiências durante a Semana Justiça pela Paz em Casa aumentou nesta 10ª edição. Foi 27% maior em relação à edição anterior. A quantidade de sentenças também cresceu 33%. Ao todo, foram 9.900 audiências de instrução, além de 6.200 audiências preliminares. Mais de 7.000 medidas protetivas foram concedidas. A maior parte foi dada no Rio Grande do Sul. Na sequência, vieram o Rio de Janeiro e São Paulo. As sentenças de mérito chegaram a 9.000. Quase 5.600 foram sentenças sem mérito. Foram feitas ainda 58 sessões do júri. Proporcionalmente, os tribunais com mais decisões foram os do Maranhão, do Amapá, do Ceará, do Amazonas e do Acre. O tribunal com menos decisões foi o de Alagoas. As semanas Justiça pela Paz em Casa ocorrem 3 vezes ao ano desde 2015. Até agora, quase 150.000 audiências foram feitas, além de 1.000 sessões do Tribunal do Júri. A intenção é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha e dar prioridade aos processos relacionados à violência de gênero. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou uma força-tarefa para cadastrar a população carcerária no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Até agora, 3 estados concluíram o cadastro: Roraima, Goiás e Sergipe. Essas unidades da federação já inseriram todos os processos de presos na plataforma digital criada pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo da Justiça Capixaba é que em 30 dias os processos de réus presos e os mandados de prisão em aberto estejam no sistema. O CNJ determinou que o banco esteja em pleno funcionamento em todo o país no mês de maio. O Tribunal de Justiça do Paraná criou um plano para melhorar o atendimento às demandas das comarcas. É o Plano Plurianual de Acessibilidade que define estratégias de inclusão das pessoas com deficiência. A comissão tem integrantes de vários órgãos e setores do tribunal. 30 varas do trabalho de Goiás atingiram metas do CNJ para 2017 e foram premiadas com selos Diamante, Ouro, Prata e Bronze. O maior destaque foi a 2ª vara de Anápolis, a única a obter o selo Diamante. O desempenho do estado como um todo foi avaliado como muito bom pela Corregedoria do TRT da 18ª Região, com sede em Goiânia. Foi a melhor performance do tribunal desde que as metas foram instituídas. Foram cumpridas 6 das 7 metas do CNJ propostas ao 1º grau de jurisdição. O nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é valer para todos, sem discriminação de ninguém, nem de pobre e nem de rico, igual. Se eu cometi um erro ou um crime, eu pagar igual você que é milionária, eras por ela. Justiça para mim é um conjunto de normas legais que beneficiam pessoas íntegras, trabalhadoras e honestas. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem,
Voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises aos sábados ao 12h30, às terças-feiras às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.